Seja bem-vindo, queridos professores, para mais uma aula do PEC, para mais uma oportunidade que temos de aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, para mais uma oportunidade de ajudarmos as nossas crianças da Escola Bíblica Dominical, de ajudar a elas a entender um pouco mais da palavra. Mas antes de começarmos a lição de hoje, que é a lição número 11, quero lhe fazer um convite. Curte o vídeo, compartilha, comenta o vídeo, vamos trocar ideias, vamos trocar opiniões, vamos juntos fazer que esse reino cresça. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber mais conteúdo a toda semana, para que você, sua família e muitos outros irmãos possam ser abençoados com esses belíssimos conteúdos que a PEC nos proporciona. Vamos para o vídeo? Me chamo Diego Anderson, sou do Templo Central da Assembleia de Deus da classe de juniores. E a lição de hoje é a lição número 10, sobre o tema A Glória Pertence a Deus. Guardando no coração, você juntamente com seus alunos, você tenta interagir com eles para que eles possam atentar para a leitura da referência bíblica. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Referências bíblicas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Objetivo da lição: entender que existe o reino espiritual e que para vencer o inimigo e o pecado devemos usar as armas certas que o nosso Deus já nos deu. Aí a criança vai perguntar, mas que armas são essas? Que a gente não vê que armas. Não são as armas deste mundo. Mas você deve incentivar a sua criança, quando você lê a referência bíblica e o objetivo da lição, que elas são super-heróis. Mas super-heróis? Como elas são? Tipo, antigamente, como tinha o Jiraiya, como tinha o Jasper, como tinha os Power Rangers? Sim, parecido. E elas têm sim um Megazord. E esse Megazord, quem é esse Megazord? É o próprio Deus na vida delas. E quais são as armas? Quais são as armas que essas crianças têm? Elas têm a espada dos Power Rangers? Tem a espada do Espírito. A espada do Espírito Santo. Mas vamos verificar isso logo mais. Na nossa revista, temos a referência bíblica, como já lemos, e temos a indicação de louvor, obediência e o domínio próprio da Life Kids. No momento de interação, de recreatividade com seus alunos, você coloca um louvor suave para que eles possam compreender a lição, para que eles possam estar bem mais à vontade. Sabemos que a criança, quando ela chega na igreja, ela já chega com um pouco de sono, com um pouco de preguiça. Então, tente tirar isso dela para que ela possa ficar atenta para a lição do dia. Amém? Juntamente com a sua criança, você lê para ela. Você sabia? Usando soldados e batalhas, a Bíblia descreve conflitos entre os filhos de Deus e o pecado para facilitar o nosso entendimento. O reino espiritual é real. E há uma batalha sendo travada entre o Espírito de Deus e Satanás pelas nossas almas. Muitas vezes as nossas crianças, elas estão dentro da igreja, mas a gente não sabe como é que está o interior dela. Como é que está o coraçãozinho dela. Muitas vezes elas estão assim por dentro, chorando. E a gente não sabe quais são os motivos. Muitas vezes elas estão assim, como esse monge. Muitas vezes elas falam coisas que não deveria ser dito, mas só na convivência da escola bíblica dominical, no dia a dia, é que a gente pode atentar. E que a gente precisa verificar onde é a fonte dessa situação e por qual motivo essa criança ela está assim. Muitas vezes os pais são o espelho, são os exemplos para essas crianças, são os alvos para essas crianças. Muitas vezes na convivência com seus amigos também são dessa forma. E devemos ajudar elas a verificar o que está fazendo mal para ela, sabendo que a batalha que ela trava, eu travo e você trava, é uma batalha espiritual, não é contra a força, mas sim contra os principados que habitam sobre essa terra. Mas o que está fazendo mal aqui na cabecinha da sua criança? Na cabecinha dos seus alunos? No coraçãozinho dos seus alunos? Então, o nosso objetivo, como servos, embaixadores, ministros do Evangelho, é esse. É tentar investigar. Assim como o médico ele faz um diagnóstico, os exames, para tentar verificar um problema de saúde, uma doença, assim é você. A Escola Bíblica Dominical é um consultório, onde você vai ajudar aquela criança no âmbito espiritual,
fazer aquela criança compreender que a vida pode ser difícil, mas com Cristo pode ser triste? Mais triste? Com lágrimas? Não, feliz. Porque Paulo ele fez diversas viagens, mas em um dos lugares que ele foi em Coríntio. Ele viu muitas coisas que não devia estar sendo praticada, mas Paulo ele teve amor pelos seus irmãos em Coríntio. Amor não para condenar e julgar, mas para educar, para disciplinar, para exortar. Assim mesmo somos nós, porque se pegamos essas crianças apenas para não ajudar ou simplesmente deixar à mercê da situação, qual é o nosso propósito naquele espaço de escola bíblica dominical? Por esse motivo, você deve ajudar essa criança a compreender que nós combatemos um plano, uma guerra espiritual. Nosso irmão Paulo, ele fez isso para os seus irmãos em Coríntio. Ele não mediu esforço. Tanto é que nas lições anteriores a gente viu que devemos doar com amor. Devemos fazer com gratidão. Doar não simplesmente o bem material, mas o tempo para ajudar essas crianças. Ajudar por quê, irmãos? Nosso Paulo está aqui, ele vai esperar mais um pouquinho. Incentivar as crianças que mesmo que elas tenham algo, mas existem outras crianças que não têm. E essas crianças que não têm, elas precisam de um apoio, elas precisam de uma ajuda. Então, se essa criança ela vai passar em certo canto da rua, ela deve dizer, Jesus te ama com alegria. Ela deve dar as boas notícias, dizer, você está nesse momento, nessa situação, mas Jesus tem uma solução para ti, tem uma saída para ti. E ainda que não acredite, mas a criança ela deve falar. Por quê? Viemos para aqui nessa terra. Viemos para estudar, viemos para orar e viemos para ser guerreiros. Lembre-se, como eu falei, que somos, assim como as crianças, elas são representantes do Senhor aqui na terra. Elas são vitoriosos aqui na terra e elas são guerreiros, heróis para combater. Se você for atentar, uma criança, quando ela está triste, ela precisa de um apoio e assim ela vai compartilhando esse apoio. E esse apoio, ele sempre vai vir com essa proteção. Vamos lá? Nosso irmão Paulo ficou aqui esperando. Nosso irmão Paulo está em Coríntio. Ele está exortando, ele está ensinando, ele está tentando educar que os seus irmãos em Coríntio cumpram com a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor qual é? As boas notícias, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus cura. Mas a criança ela não está compreendendo dessa forma. Então vamos lá. A criança ela não está compreendendo, mas a sua missão é de ajudar. Devemos mentir para a mamãe? Devemos mentir para o pastor? Devemos mentir para o professor? É a pergunta que você vai fazer para os seus alunos. Por que mentir quando tirar uma nota baixa? Por que mentir que eu não falei aquilo que a criança, meu amiguinho, ouviu eu falar? Às vezes a criança diz o seguinte, tio, tia, na escola o meu amiguinho me bateu e eu chamei de cara. Mas cara? Cara é uma fisionomia, é uma estrutura facial, mas que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, então não devo chamar o meu próximo de cara. Então devo praticar a verdade. E qual é essa verdade? A verdade que eu devo ser o bom exemplo. A verdade que eu devo dar um bom testemunho. É isso que você, juntamente na leitura da sua revista, deve incentivar os seus alunos. Uma vez uma criança me falou o seguinte, tio, eu não sou perfeito, eu erro. Exatamente, nós erramos, nós falhamos, mas temos um advogado, um juiz diante do Senhor para nos ajudar. Mas o Senhor, ele conhece o quê? O nosso coração. É fazer essa criança entender que ela não é perfeita, mas perfeita é só o Senhor. Mas devemos praticar um bom exemplo, porque nosso irmãozinho, ainda que não está preparado para a guerra, ele já está começando, mas o nosso irmãozinho, ele disse, combati o bom combate e guardei a fé. Ele deu bom exemplo. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de... Não, ele não disse que ele era imitador de um oficial de justiça.
Ele não disse que ele era imitador de alguém famoso que está na mídia social. Faça isso para suas crianças. Porque muitas vezes as crianças dizem assim, eu gosto do tal jogador de futebol. Eu gosto de tal pessoa que é influência na internet. E esquece de falar de quem? Desse Jesus. Esse Jesus, ele é o maior famoso na vida dessa criança. Essa criança ela tem que compreender, mas como é que a gente vai combater essa situação se a gente não convive com aquela criança? Num pouco intervalo de tempo que você tem com aquela criança, você deve ajudar. Você deve ajudar, fazer ela refletir de qualquer forma que ela serve ao Senhor. Mas Paulo, ele se vestiu da couraça da verdade. Ele se vestiu da cintura de verdade. Ele se vestiu da couraça da justiça. A couraça da justiça. O que seria a justiça para essa criança? Para ajudar essa criança? A justiça seria praticar as boas obras. As boas obras que Paulo praticou. Até então, chamado de Saulo, aonde perseguia o povo de Deus, aonde perseguia a igreja. Mas quando ele teve um encontro, como foi ensinado nas lições anteriores, quando ele teve um encontro com Cristo, foi transformado em Paulo. Quando ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Cristo quando ele estava perseguindo a igreja. Então, quando ele estava lá com os irmãos de Coríntio, ele foi revestido da couraça da justiça. Justiça é praticar as boas obras, mas o Senhor, ele fortaleceu mais Paulo com o entendimento da palavra. No momento de contendas, você está vendo seus alunos lá no empurra-empurra, ou um aluno deu um testemunho, fez um breve comentário de alguma situação que ocorreu na escola. Vou lhe dar um exemplo. Um certo dia na escola bíblica dominical, um aluno, ele disse o seguinte: tio, um amiguinho me deu um soco. E eu revidei o soco. O que a sua Bíblia e a minha Bíblia ensina? Que se alguém bater numa face, ofereça outra face. Mas aqui nessa terra, isso já não acontece. Então, se não vai oferecer a outra face, então evite a contenda. Evite o problema. Evite o julgamento. Evite a crítica. Então, você vai manter o quê? Você vai manter o quê? Os sapatos da paz. Você vai caminhar anunciando o evangelho. Você vai caminhar anunciando as boas novas. Isso você deve ajudar a criança a entender. Ajudar a criança a entender que ela não é a imagem e semelhança daquele determinado jogador de futebol. Que ela não é a imagem e semelhança de um influencer da internet. Ela é a imagem e semelhança de... Pergunte para o seu aluno. Ela é a imagem e semelhança de Cristo. Anunciar a verdade, a justiça e a paz. Certo? Você está lá interagindo com seus alunos. Mas a gente combateu o bom combate. A gente está dando bom testemunho. Está praticando as boas obras. Mas no momento que eu estiver abalado, professor, tio, tia, no momento que eu estiver abalado, o que eu faço? Cite que ela tem um escudo da fé, como na nossa figura daqui da PEC, onde a nossa equipe vai deixar disponível, né, nas legendas daqui do vídeo, e você vai poder fazer o download. O escudo da fé. O escudo da fé, bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor, que têm fé no Senhor, porque o Senhor se agrada àqueles que têm fé. Mas como é que Jesus, como é que Deus, na sua infinita misericórdia, vai me ajudar? Os discípulos, um certo dia, estavam navegando em alto mar. Jesus estava onde? Na proa do barco. Ele estava apenas descansando, ele estava dormindo. E o que os discípulos fizeram? Eles usaram a fé que aquela tempestade ia ser resolvida? Não, eles incomodaram a Jesus. Mestre, mestre, vamos morrer. Não te incomodas em nos ajudar? Jesus foi lá e fez a boa obra. Devemos, no momento da dificuldade, no momento das tribulações, ter a boa fé, para que essa criança possa ter o exemplo de você. Ok, então você já incentivou essa criança a ter a fé. E como é que vamos conseguir chegar na Nova Jerusalém? Com o capacete da salvação. No capacete da salvação, você não vai ser atingido, os maus pensamentos não vão chegar na sua cabecinha,
você não vai ter ideias contrárias ao que a Bíblia nos ensina, né? Você repassa isso para os seus alunos, e toda vez que o inimigo jogar suas setas nessa criança, ela vai estar bem protegida. Mas como é que ela vai combater? Ela já está com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, com o sapato da paz, ela já está com o escudo da fé e o capacete da salvação. Ela vai combater agora com a espada do Espírito. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias. Jesus disse que ele ia para o Pai, mas ele ia enviar quem? Um Consolador. Que esse Consolador ia estar conosco todos os dias. E esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos ajuda. Então, meus irmãos, a gente está acompanhado aqui com Paulo e com Jesus. Então, nesse breve resumo da nossa lição, você já repassou para a sua criança, através do seu recurso. Você vai imprimir as suas imagens, você vai levar o seu material, você já passou o primeiro tópico, que são as armas poderosas, aonde nesse tópico descreve o que a gente repassou na explicação. A autoridade de Paulo. Paulo, ele chegou não para passar a mão na cabeça dos irmãos de Corinto, mas ele chegou para exortar com amor. Jesus disse que aquele que ama ele, pegue a sua cruz e siga. Quando ele deu o exemplo que o pai, ele faz a vontade de seus filhos, mas Deus, ele é aquele que faz a vontade, mas ele amadurece. De que forma? Jesus disse, qual pai ao ver seu filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, lhe pedir um peixe lhe dará uma serpente? O Senhor, ele repreende aquele que ele ama, certo? Então você, como ministro do Evangelho, professor desta linda e abençoada classe, você tem autoridade sobre os seus alunos para ensinar, para ajudar, para envolver os seus pais, para que através dessa ação você possa conviver e compreender como está sendo a educação daquela criança. Mas ainda no segundo tópico, na autoridade de Paulo, Paulo não queria assustar ninguém com as suas cartas. Sua pressão era apenas para os ajudar e alertar sobre a vida dos que seguem a Cristo. Seguimos a Cristo de que forma? Se a gente for levar pelo pé da letra o que a Bíblia nos ensina, a gente vai ver que precisa de muitos ajustes. Se Paulo vivesse nesse tempo, Paulo já teria perdido a paciência com muitas coisas, né? Mas Paulo, ele teria perdido a paciência, não porque ele queria ser um maioral, ou porque ele queria se exaltar, mas como a lição de hoje ensina, a glória pertence a Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Então é para a glória de Deus eu mentir? É para a glória de Deus eu machucar uma criança? Ou usar adjetivos contra aquela criança? Ou fazer que aquela criança se sinta mal? Não é para a glória de Deus e nem pertence a essas boas práticas. Mas no terceiro tópico, a glória é para Deus. Paulo ensina que não podemos nos gabar do trabalho feito por outras pessoas, como querer se vangloriar por um trabalho na escola que seu amigo fez ou você sequer o ajudou. Devemos respeitar os nossos limites e os limites que Deus nos impõe. Os limites que Deus nos impõe, fazendo nós mesmos o nosso trabalho e receber a aprovação no final. Queridos professores, a nossa missão é incentivar que essa criança ore. É incentivar que essa criança ela busque ao Senhor a cada instante. É ajudar que essa criança ela seja obediente fora e dentro de sala de aula. Que ela seja um bom testemunho. Ajudar que a nossa criança, através do seu sorriso, ela transpareça a imagem de Deus. Devemos orar com as nossas crianças no início da lição e devemos orar com as nossas crianças no final da lição. Devemos ajudar essas crianças a buscar o Senhor a cada instante. Mas agora, na conclusão da lição, você vai ajudar a sua criança. Pegar a revistinha dela, perguntar quem fez o devocional da semana, verificar as referências bíblicas, se elas memorizaram, né? Se elas compreenderam, e ajudar nossas crianças a fazer as atividades. Responder todos os questionários que a revista apresenta
e corrigir juntamente com essas crianças. E elas transcreveram o versículo bíblico nesse escudo. Então, queridos professores, que o Senhor vos abençoe, que a escola bíblica dominical de vocês seja repleta de bênçãos e de bons testemunhos, e que o Senhor acompanhe a cada um de nós. Nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. E não esqueça, curte o vídeo, compartilha, comenta. Se você ainda não está seguindo o canal, siga o canal para os novos vídeos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.